Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo. Estamos aqui dando início à Jornada Espírita de Catu, em substituição à tradicional Semana Espírita que ocorre todos os anos, mas que infelizmente esse não pôde acontecer por conta da pandemia. E justamente para não deixarmos essa lacuna aberta na sua vida, no seu coração, resolvemos organizar essas 3 palestras, esses 3 dias de conteúdo, falando sobre um tema extremamente oportuno. Espalhe amor por onde for. Nesse momento, onde novos desafios se apresentam e onde antigos desafios se intensificam em nossas vidas, esperamos que essa mensagem de amor toque o seu coração e ajude você a ganhar um novo ânimo, um novo estímulo para dar o próximo passo na direção correta, na direção que te leve à sua evolução, ao seu aprimoramento e à sua harmonia com os seus parceiros encarnados. Mas antes de iniciarmos a palestra de hoje, de fato, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração para se preparar para receber essa mensagem em seu coração. Mas, diferente do usual, eu não vou fazer uma prece. Você vai dar um pause no vídeo, vai trazer os melhores pensamentos, os melhores sentimentos à tona e fazer a sua oração do seu jeito, daquela forma como você costuma conversar com Deus. Então, nesse momento agora, dá um pause e faz a tua oração. E em seguida dá play para a gente dar início, dar continuidade à palestra, ok? Pausa agora. Excelente. Oração feita, coração calmo, mente alinhada com as energias superiores. Vamos agora receber o nosso amigo e irmão Francisco Mazan, do Espaço Espírita Teresa d'Ávila, falando sobre o tema Amor a si, amor ao outro, um desafio. Francisco, a palavra é sua. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. O Centro Espírita Caminho da Verdade e União Espírita Catuense promove a Jornada Espírita de Catu e nós estamos aqui essa noite para fazer a primeira palestra desse tema geral, que é Espalhe o Amor por onde for. Meu nome é Francisco Mazan e o tema que me coube é falar sobre amor a si e amor ao outro, um desafio. E nada melhor do que pegar uma referência do Evangelho para que nós possamos começar a pensar um pouco sobre isso. E eu vou pegar aqui um trecho do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, em que Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, diz o seguinte: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E ainda, Mateus, no capítulo 7, complementa dizendo: Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A gente utiliza a ideia de desafio, talvez para colocar como chega até nós esse elemento do amor a nós mesmos, ao outro. E a ideia é que nós possamos, quem sabe, na medida em que venhamos aqui a conversar do caminho dessa noite, pensar algumas coisas sobre um tema tão necessário, tão importante, tão fundamental para a jornada do crescimento espiritual. O próprio princípio divino é amor em ação, é amor em construção, é amor propondo evolução contínua dos seres da criação.
E por essa razão, esse ainda é o mandamento de sustentação para todas as coisas. Porém, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não descobriu, aquilo que nossa consciência não abarca. A gente não ama. A gente não ama na ignorância. Então é preciso construir uma ponte de conhecimento sobre nós, e essa ponte de conhecimento sobre nós cria uma ponte de conhecimento sobre o outro, porque desmancha a possibilidade, vai dissolvendo a possibilidade tão natural de que o nosso psiquismo projete elementos enganosos, equivocados sobre os outros, o que faz naturalmente que a gente tenda a enxergar nos outros aquelas coisas que a gente não enxerga na gente, sejam elas coisas boas, sejam elas coisas mais sombrias, né? Mas antes de entrar nessa seara, eu quero me recordar aqui de uma história que Roberto Chiniachik conta no livro A Carícia Essencial. E nesse livro, que fala sobre amor, ele traz a história dos espinhos frios. E ele conta que havia uma comunidade em que as pessoas, todas elas, possuíam carinhos, né? Uma sacola de carinhos, né? Então, na verdade, o título não é espinhos frios, são os carinhos frios. Essas pessoas tinham, todas elas, carinhos quentes, e elas distribuíam entre si esses carinhos de maneira profusa, generosa, entre si, na família, entre os vizinhos, entre os amigos, com as pessoas que chegavam naquela cidade. Eles sempre tinham na sua sacola de carinhos quentes mais carinhos para poderem distribuir, e eles recebiam também carinhos uns dos outros. Só que isso não era bom para os negócios de uma determinada figura, uma personagem que na história de Roberto Chiniachik ele coloca como uma bruxa que fazia ungüentos, poções, que era para atender aos desejos, às necessidades, às enfermidades das pessoas. E os negócios dela, então, começaram a ir mal, começaram a decair, porque as pessoas estavam muito nutridas com os carinhos e ela não tinha mais aquela demanda de fazer os ungüentos e poções para as pessoas. Então ela começou a espalhar um boato, bem discretamente, de que se as pessoas dessem os seus carinhos quentes, elas iriam ficar sem eles. Elas iriam ficar desprovidas dessa energia, desprovida daquele elemento que era tão precioso naquela comunidade e que fazia parte do universo de trocas, né? Então, as pessoas começaram a rarear, começaram a negar os carinhos quentes, e isso foi começando a promover um distanciamento, e muitas vezes as pessoas começaram a oferecer somente para as pessoas que estavam dentro da sua própria família, do seu próprio espaço, seu próprio núcleo, e isolando a possibilidade de troca em relação a outras pessoas que não fizessem parte desses núcleos, né? Do núcleo de origem, né? Do núcleo mais proximal. E isso foi adoecendo aquelas pessoas, e de alguma maneira a bruxa enxergou uma demanda potencial e ela criou carinhos frios, que na verdade eram espinhos envolvidos num
pouquinho de floco de algodão, e ela passou a vender esses carinhos, mas ela não chamava naturalmente de carinhos frios, né? Mas ela começou a vender isso para as pessoas, para que as pessoas pudessem não ficar se sentindo sem os carinhos. Porque o que foi que aconteceu quando as pessoas começaram a deixar de oferecer os carinhos quentes? Aconteceu exatamente o que elas temiam. Os carinhos quentes começaram a desaparecer das suas sacolas. Eles começaram a sumir, né? Então elas ficaram sem os carinhos quentes. Por isso, a demanda pelos carinhos frios começou, e a bruxa começou a oferecer esses carinhos frios, que quando ele tocava na pessoa, quando a pessoa ofertava esse carinho para uma outra pessoa, ele dava aquela espetada, inicialmente dava aquela sensação fugidia de satisfação, mas em seguida o vazio voltava e a pessoa precisava de mais carinhos frios, de carinhos plásticos, né, de carinhos que não eram genuínos, mas as pessoas não sabiam que era assim, porque elas passaram a acreditar que elas tinham que fracionar, né, a distribuição dos carinhos genuínos, até que eles foram ficando tão escassos que só sobraram aqueles outros carinhos. Então, alguém começou a se dar conta de que era possível dar carinhos. Eu acredito, se não me falha a memória, que chegou um peregrino na cidade e esse peregrino vai e fala no ouvido de uma criança, sempre uma criança, e dizendo, olha, você pode dar os seus carinhos, porque não vai faltar se você der. E a criança começa a fazer isso e ela é bastante censurada, mas ela acaba fazendo isso e outras começam a copiar a sua forma de fazer de novo, né, de voltar a dividir os carinhos quentes. E aos poucos as pessoas começam a se dar conta de que os carinhos quentes, mesmo sendo distribuídos, eles não acabavam, eles se multiplicavam. E então, mais uma vez, a bruxa foi mal nos seus negócios e fica aquela ideia de que tudo aquilo que a gente vai racionando para nós, e aqui no caso pensando na ideia do amor, imaginando que ele vai diminuir, é exatamente o oposto. E eu trouxe o contraponto dessa fala do livro A Carícia Essencial em relação à leitura do Evangelho, porque o Evangelho nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao próximo como a si mesmo. Isso é uma construção de ponte que, como a gente estava dizendo no início, ela precisa ir sendo robustecida a cada dia. E pela própria dificuldade da nossa natureza de tender a projetar os elementos sombrios, nossos complexos, nossos conteúdos, e por não nos conhecermos e nem nos amarmos realmente tão inteiramente como poderíamos fazer, nós não experimentamos claramente esses carinhos quentes. E muitas vezes a gente vai se dando carinhos frios e muitas vezes a gente também vai dando aos outros esses carinhos frios fracionados, imaginando que não é viável você abrir espaço na sua vida para ofertar alguma coisa para o seu semelhante, ofertar alguma coisa para o outro, trazer alguma coisa que seja de você. Mas, antes de caminharmos também por esse lugar, vale a pena a gente poder pensar o quanto que nós já temos sido capazes de construir uma aceitação genuína de nós mesmos, de como nós somos, nossas características, da forma com que a nossa alma veio para o mundo. Às vezes a gente cresce no mundo
e a gente vai moldando a nossa forma de ser. Isso é um fenômeno que vai acontecer com todos nós no nosso processo de desenvolvimento. A gente vai moldando nossa forma de estar no mundo para agradar as pessoas, para receber amor, para receber aprovação, para receber um bom trânsito nos diversos espaços pelos quais a gente passa, e a gente começa essas dinâmicas dentro de casa. A gente começa essas dinâmicas com as figuras primárias de nossas vidas, nossos pais, nossos cuidadores. Depois isso vai se estendendo para quando a gente começa a estar brincando com os amiguinhos ou na escola, e mais adiante quando a gente vai crescendo e vem os primeiros relacionamentos, a sexualidade vai despontando, as relações vão se ampliando, a gente começa a entrar no mundo e vem toda uma sorte de conexões também desse eu com o mundo que repete aquela dinâmica primária que acontecia na nossa formação de personalidade, em que a gente aprendeu desde muito cedo o que era conveniente, o que era adequado mostrar e o que era adequado não mostrar, ou o que era inconveniente deixar mostrar. Com o tempo, essas coisas vão se tornando tão intrínsecas, tão dentro de nós, entranhadas em nosso psiquismo, que a gente vai tendo moldada a nossa personalidade e a gente passa a acreditar que é aquilo mesmo, que é assim que as coisas funcionam, que é daquele jeito que a gente tem que ser. E muitas vezes a gente não se dá conta no quanto que a gente foi aceitando podas, né? Aceitando limites desnecessários, ou aceitando um senso de inconveniência, um senso de não aceitação de si mesmo, que muitas vezes vão nos distanciando de quem nós somos. E exatamente também junto com isso, a gente vai aprendendo, ou foi aprendendo, a não aceitar certas partes de nós, certas porções de nossa natureza que foram sendo jogadas na sombra, e às vezes também até pelos processos de enquadramento social, de enquadramento religioso, de enquadramento moral, a gente foi construindo aquelas zonas em nós que não recebem luminosidade, que portanto vão pertencer à sombra, e a gente não acolhe aquelas zonas, passa a não olhar para aquelas zonas. Chega um momento em que aquelas zonas passam a não ser mais percebidas em nós, aqueles elementos saem da nossa consciência e a gente passa a enxergá-los pelo fenômeno da projeção nos outros. E os outros passam a ser os portadores do mal, do sombrio, das coisas inconvenientes, ou às vezes os outros são aqueles que vivem ostensivamente aquelas características que a gente não consegue vivenciar, e muitas vezes por causa disso eles recebem de nós um desapreço, o nosso julgamento, a nossa crítica, e isso porque sem deixar de compreender a necessidade de que cada um exerça em sua própria vida o próprio senso crítico, sua própria análise, para poder discernir aquilo que acredita que é adequado ou não, que funciona ou não. Eu não estou falando de romper com os valores que você sente que dentro de você são os seus valores, mas de perceber que muitas vezes, exatamente porque nós construímos instâncias separadas dentro de nós mesmos, nós acabamos olhando muito mais nos outros elementos, que são esses elementos sombrios que a gente deixou
de fazer contato em nós, ou deixou inclusive de iluminar em nós, e que o outro carrega, e muitas vezes por conta disso, a conexão com o outro, a possibilidade de alguma categoria, de alguma qualidade amorosa com o outro, ela fica muito diminuída, porque esse outro, se for muito diferente, se for muito discrepante, muitas vezes deixa de fazer parte do meu universo, então passa a ser parte do universo do adverso, do adversário. Mais uma vez, faz sentido que a gente pense que a ideia de amar a si mesmo, pressupondo autodescoberta e autoconhecimento, ela necessariamente envolve que a gente retome uma responsabilidade de nós nos olharmos com coragem, com bravura, mas também com um senso de autoaceitação, porque é tão comum a gente imaginar que se nós somos de uma determinada forma, as pessoas não vão gostar da gente, que a gente também leve essa premissa na nossa relação com os outros, quando os outros são de determinadas formas que a gente também não concorda, e a gente vai criando um movimento de distanciamento e a gente vai empobrecendo a nossa sacola de carinhos quentes. Na verdade, a gente tem aqui uma tarefa que é bem grande, que é essa tarefa de começar a descortinar dentro de nós a possibilidade de ir encontrando mais e mais lugares em nós que possam ser acolhidos, iluminados, mas também, de maneira muito compassiva, fazer isso para e passo com o nosso semelhante. Dificilmente a gente vai aceitar, amar, perdoar, tolerar o nosso semelhante se a gente não tiver uma condição de se amar, de se aceitar, de se tolerar, de se perceber num caminho, numa estrada evolutiva, numa estrada de processo de desconstrução e construção contínuos, onde faz parte do trajeto cair, levantar, ferir-se, ferir o outro, muitas vezes perdoar, pedir perdão, exercitar misericórdia, pedir misericórdia, exercitar compaixão, receber compaixão. Então, é uma dinâmica que envolve aproximar tudo aquilo que dentro de nós ainda funciona de uma maneira muito polarizada. E a gente vai vendo nessa questão esses elementos que ficam muito no inconsciente e que ficam muito permeando o universo da nossa moralidade, que dicotomiza muito como a gente é como ser humano, as separações que a gente faz das coisas em categorias. E isso me remete a um outro trecho evangélico que fala de uma passagem em que um servo tinha uma dívida muito grande para com o seu senhor. E ele é chamado perante ao Senhor para pagar essa dívida, porque ele já havia tido muitas chances, ele já havia tido muitas oportunidades e não tinha conseguido saldar essa dívida. E o Senhor diz: olha, se você não me pagar, eu vou pegar tudo que você tem e vou pegar a sua esposa e seus filhos e vou lançar nas masmorras e vou colocar você também lá, onde tem pranto e ranger de dentes. Ele se descabelou, disse: pelo amor de Deus, não faça isso, eu vou pagar, é tudo que eu tenho, eu vou fazer todo o esforço, por favor, tenha misericórdia, por favor. E tocado por aquele pedido, o Senhor vai e perdoa a dívida daquele servo, daquele homem, e aquele homem fica muito feliz porque aquela dívida imensa havia sido perdoada. E ao sair ali do palácio, ele encontra uma outra pessoa que devia a ele
uma certa quantidade também de dinheiro. E ele pega a pessoa pela gola e sacode a pessoa, e você vai me pagar, você vai me devolver tudo que você já tomou de mim e que você está me devendo, eu já te dei todas as chances. E o camarada lá pede a ele a mesma misericórdia que ele havia pedido momentos antes ao Senhor, que lhe perdoou a dívida. E ele diz: não, você não vai ter de mim essa misericórdia, você não vai ter de mim não. Eu vou mandar lhe prender, eu vou tomar tudo seu. E assim acontece. Então, as pessoas que estão assistindo aquela cena vão lá e contam ao Senhor como ele não foi misericordioso com aquela pessoa que estava numa situação muito semelhante a dele, só que num nível bem menor, num nível bem mais inferior de dívida do que a que ele tinha com o Senhor. E o Senhor vai lá e revoga o perdão, e ele vai para as masmorras. O resto você pode conferir na leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que essa lição traz para a gente poder pensar? É necessário que a gente exercite continuamente a capacidade de vivenciar a compaixão. Uma das formas de amor é a compaixão. Uma das formas de amor também é o perdão e a tolerância. Quando a gente tem diante da gente aquela noção, aquela ideia de que nós também carregamos muitos aspectos, não só na nossa história como espíritos, mas ainda na nossa constituição espiritual, na nossa constituição de vida, de caráter, de nossos próprios processos. Naturalmente nós vamos ter um pouquinho mais de consciência de que precisamos o tempo inteiro contar com a misericórdia e com as atenuações das leis divinas para que a gente seja capaz de suportar as nossas travessias aqui. Imaginem se nós fôssemos cobrados dentro da lei de causa e efeito, exatamente dentro das medidas das coisas que a gente já falhou. A gente não suportaria. Então existe muita misericórdia que se derrama sobre nossas vidas e a gente não se dá conta delas. E muitas vezes a gente quer essa medida de misericórdia, a gente quer essa medida de compreensão, a gente quer essa medida de entendimento, a gente quer essa postura de mais aceitação, de mais brandura conosco, e muitas vezes a gente nega isso para o nosso semelhante. Muitas vezes a gente discursa palavras bonitas do próprio Evangelho, das leituras, das psicografias, das mensagens, e naqueles momentos em que a vida nos convoca a partir dos desafios, a partir das situações com o outro, a partir dos nossos processos, a gente não se posiciona da mesma maneira, com o mesmo grau de compaixão, de tolerância, de misericórdia, de perdão que a gente naturalmente precisa e que aquela situação muitas vezes está nos convocando para que a gente exercite. Nesse sentido, é bem claro e bem nítido que nós precisamos tanto uns dos outros no nosso processo de caminhada, que a construção desse alinhavo de amor perpassa fundamentalmente por uma compreensão de que, como nós todos somos espelhos, fragmentos de espelhos uns dos outros, nós nos mostramos mutuamente
partir das provocações que trazemos uns para os outros, como nós ainda estamos. Nós nos mostramos mutuamente como já reagimos ou como já agimos, como já nos posicionamos em relação a uma série de situações que a vida dispõe diante de nós. E o outro é muitas vezes esse instrumento que a vida coloca diante de nós, não somente para que a gente se conheça, mas também para que a gente tenha a oportunidade de praticar o bem, de praticar a caridade, de praticar o exercício desse amor. E esse outro, muitas vezes, é um instrumento inconsciente da própria lei que rege a vida. Então, às vezes, o outro é desafiador por ser diferente, por trazer características que são, por vezes, muito discrepantes das que a gente acredita, por trazer condutas que a gente discorda. Mas o outro, além de ser nosso irmão em Cristo, ele, ali naquele momento, ele é instrumento inconsciente da lei, trazendo diante dos nossos olhos algum elemento para que a gente possa não somente exercitar um grau de compaixão, de fraternidade para com ele, mas para que a gente possa começar a aprender que nesse percurso de autoconhecimento, de autoamor, de autodescoberta, é fundamental que a gente aprenda a retirar o olhar um pouco do outro nesse sentido daquela crítica tão observadora, do argueiro, né, nos outros, e trazer para a trave ou para as traves que nós ainda carregamos. E se essa premissa ela não pode existir ainda, provavelmente ela dá notícias de que a gente ainda não se engajou realmente num movimento de autodescoberta, de autotransformação, né? Nós que nos dizemos espíritas, que nos dizemos espiritualistas, necessariamente precisamos estar engajados num desejo, num anseio real, prático, diário, de promover uma transformação íntima dentro de nós. Essa transformação, ela muitas vezes vai vir através do que a gente vivencia com o outro, mas ela também necessita de que haja um consentimento nosso, de que haja um desejo nosso, não só de nos responsabilizarmos pela nossa própria história, mas também de querermos olhar para nós no sentido de promovermos a integração daqueles elementos em nós que a gente ainda não enxerga, mas também de exercitarmos simultaneamente o amor que nos cabe exercitar para conosco e o amor que nos cabe exercitar para com o nosso semelhante. Quando a gente escuta esse tipo de lição, esse tipo de fala, é muito comum que a gente tenha também uma outra escuta que é do quanto isso é difícil, do quanto vai se demorar um tempo para fazer um trajeto como esse, e realmente a gente se depara com a dificuldade que é diretamente proporcional ao nosso egoísmo, à nossa própria cegueira sobre nós mesmos, mas também diretamente proporcional ao quanto nós ainda não temos uma clareza da natureza espiritual da nossa existência. Nós existimos para crescer, nós existimos como uma extensão do princípio divino. Nós existimos e estamos interligados a todos os seres de todos os reinos.
Falar isso é uma coisa, sentir isso e se comportar a partir desse sentimento é uma outra coisa, completamente diversa. Então, muitos de nós podemos dizer que somos todos um, mas não temos ainda esse sentimento de unidade que permeia o amor. O amor, por ser um elemento que alinhava a existência, ele unifica a existência e os seres dentro dela. Quando eu amo a mim mesmo, eu me aceito, eu me respeito, eu aprendo a dar limites. Quando eu amo o meu próximo, eu tenho mais condições de ser fraterno, de exercer compaixão, de estender a mão para as necessidades, de ter mais compreensão nos momentos desafiantes. Quando eu amo a Deus, já que esse é o primeiro mandamento de todos, eu naturalmente, se estou realmente engajado com um movimento de crescimento espiritual, eu quero me aproximar desse sagrado em mim, e não existe uma maneira de me aproximar desse sagrado em mim sem seguir o roteiro do Evangelho, da Boa Nova, do serviço. E esse roteiro, muitas vezes, tem como porta de entrada o nosso semelhante. É bem verdade que, às vezes, isso é um evento bastante desafiador, mas, por outro lado, a nossa ênfase não é que a gente já vai desenvolver aquele amor incondicional que nos aproxima dos seres que já são mais encaminhados na jornada da purificação do espírito. A gente ainda não tem esse amor incondicional. A gente tem muito mais representações internas de um amor mais egoísta, de um amor mais separatista, de um amor mais nepotista, ligado à nossa família, né? De um amor que é condicionado ao que o outro me oferece, a se ele concorda comigo, se ele é bom para mim, se ele pensa como eu. Então, esse é um amor que é muito humano, que vive flutuações, que horas está de um jeito, horas está de outro. Então, a gente ainda não tem aquele amor incondicional, mas a gente vai abraçando aos poucos cada pequena tarefa que a vida é capaz de trazer para nós, e a gente pode imaginar, eu até falei sobre isso mais cedo hoje, a gente pode imaginar que talvez hoje a gente tenha um amor que caiba num frasco, num copinho, num conta-gotas. Mas se é esse o amor que a gente já tem, vamos usá-lo. Pensando aqui na história dos carinhos quentes, quanto mais a gente oferece esse amor que a gente possui, mais ele se multiplica. A gente pode não ter ainda um tonel, um tanque, uma cachoeira, um lago, um rio caudaloso, um oceano de amor. A gente pode ainda não ter isso visível dentro de nós. A gente tem isso potencialmente dentro de nós. Mas existe uma coisa que ajuda muito a gente multiplicar essa capacidade amorosa, e eu já falei sobre ela por um outro ponto de vista, quando eu disse que a gente, quando se aceita, a gente está exercendo amor a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? O amor condicional é o amor que define-se por aquilo que recebe. Eu dou o que recebo. Então, muitas vezes, a gente
romantiza os outros, a gente idealiza os outros, a gente cria expectativas irreais sobre coisas que os outros podem ou não nos oferecer, que irão ou não irão nos fazer. A gente desenha o outro de uma forma que, por ser romantizada, idealizada, torna difícil aceitá-lo como ele realmente é, quando ele mostra suas verdadeiras cores. E por isso também fica mais difícil que a gente possa exercer na direção desse outro esse sentimento de aceitação que permeia naturalmente a capacidade de amar. Lembrando aqui que você pode não concordar com o que o outro faz, com o que o outro diz, mas é importante que a gente seja capaz de aceitar cada um, como cada um pode ser, da mesma forma que a gente gostaria de ser aceito, de pertencer, de não ser excluído, por sermos exatamente como nós somos. Todos nós somos uma miríade de subjetividades aqui, vivendo nessas dinâmicas, e quando uma subjetividade se defronta com outra, às vezes tem faísca, às vezes tem bolhas de sabão, às vezes tem perfume, às vezes tem outras coisas mais sombrias, mas é nessas arestas do contato com o outro que a gente vai encontrando lugar para desenvolver exatamente essa condição de aprender a amar, isso mesmo, aprender a amar o diferente, aprender a amar o diverso, aprender a compreender que os outros não vão existir para fazer tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente espera, que às vezes eles vão ser realmente diferentes e que você pode, claro, também dizer, olha, não faça assim comigo não, eu não gosto quando você fala desse jeito, você tem o direito de dar limite. Quando a gente fala a palavra amor, normalmente as pessoas pensam naquela coisa muito docinha, muito toda meiguice, que não tem às vezes um tom de firmeza, e muitas vezes o amor vai ser uma mescla de todas essas características colocadas de maneira adequada na medida em que os processos acontecem. Porque se fosse assim, pense bem, você que está me escutando, Deus nos ama. Nós somos seres que estamos imersos na mente divina e que nos sustenta num caminho evolutivo e permite que nós vivamos não só o fruto das nossas escolhas presentes e passadas, e que vivamos processos que às vezes são doloridos, desgastantes, desafiantes, que doem, que são encarados por nós como processos ruins, às vezes, processos que a gente não gosta. Então, não existe amor quando esses processos são permitidos? Claro que existe, porque existe por detrás deles toda uma ênfase de educação e de evolução. Então, na nossa labuta com os outros, dar e receber limites vem junto com dar e receber amor. Da mesma forma que temos que aprender também a temperar aquilo que a gente oferta para o nosso semelhante da melhor maneira que a gente vai conseguindo. Como eu disse mais cedo, a gente vai aprendendo no conta-gotas. A gente vai aprendendo que o outro não é o ideal, que nós não somos um ideal, mas essa possibilidade de aceitar o real desromantiza e ajuda a gente a desmanchar essas polarizações de bom e ruim, de certo e errado, de belo e feio, né? Que fazem com que a gente
aumente a sensação de separatividade e aumente a sensação de desconexão com a vida, com os outros e, por consequência, diminua a probabilidade de aprender com as experiências que vêm até nós a partir do outro e a partir da vida, porque essas experiências também são um convite ao amor. Às vezes as experiências elas vêm de uma forma mais dura, mais difícil, às vezes elas vêm de uma forma mais atenuada. E se você reparar bem, às vezes a gente também tem um coração mais endurecido, às vezes a gente também tem um coração mais arrefecido, seja porque passou por muitas coisas, porque sofreu muitos desapontamentos, porque já idealizou muito e foi traído, enganado, ou porque recebeu do outro espinhos quando ofereceu rosas, e isso fez com que a gente escolhesse de alguma forma até a nos conectar com outros irmãos nossos, animais, plantas, e a gente deixa de se relacionar com os seres humanos e vai se relacionar com os animais, com as plantas, porque a gente acha que são mais fiéis, são mais reflexivos em relação ao amor que a gente oferta, e a gente vai endurecendo nossos corações e a gente vai criando aqueles carinhos frios que vão multiplicando as impossibilidades de recebermos o amor como a gente tanto quer. Todo mundo quer amor. Ninguém quer o contrário disso. É que às vezes a pessoa cansou, às vezes a pessoa está ferida, às vezes a pessoa não sabe como expressar-se, às vezes a pessoa vive ainda um lamaçal de ignorância, às vezes o indivíduo vive profundos medos, profundos traumas, profundas dificuldades. E imaginem nós aqui encarnados, se com toda a carga que nós carregamos de imperfeições, de dificuldades, se nós não recebêssemos dos irmãos benfeitores, dos irmãos desencarnados, tolerância, amor, compaixão, boa vontade, dos nossos guias e mentores, se eles fechassem os olhos para nós ou virassem as costas para nós, toda vez que a gente, por sermos ainda humanos imperfeitos, e eles nos largassem de mão, como é que a gente estaria? Quando você chega no hospital, na emergência, e você quer que todo mundo esteja lá de prontidão para poder lhe atender bem, para poder fazer com que você receba os cuidados de que você necessita. Ninguém lhe conhece ali, eles estão cumprindo uma tarefa deles. Então, mas você quer ser bem tratado, né? Então, cada pequena coisa que faz parte da vida coloca a gente diante da possibilidade de ampliar a nossa compreensão e a nossa vivência do amor. E você pode dizer: Francisco, eu não sei amar, eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu não recebi afago. É verdade, às vezes muitos de nós não recebemos essas coisas, mas não recebermos essas coisas não significa que a gente não goste de receber. Então a gente sabe identificar o que é doce, o que é terno, o que é um afago. E a gente pode aprender do nosso jeito a fazer o tipo de afago que a gente é capaz de fazer. Às vezes o seu afago vai ser fazer aquele biscoito que a pessoa gosta, vai ser dar aquele sorriso, vai ser tocar a mão no ombro e dizer: olha, eu estou aqui, eu não sei dizer palavras bonitas para te consolar, mas eu estou aqui. Às vezes o seu afago vai ser rezar pelaquela pessoa, pedir ajuda por ela, e ele vai ter muito mais importância e potência, principalmente quando você faz isso por alguém que não foi legal com você, por alguém que não foi bom com você, por alguém que não lhe compreende muito. E nesse sentido, quando a gente se depara com irmãos mais difíceis, a oração tem um potencial fabuloso de transformação, porque ela passa por dentro de nós. Mas você pode ainda assim dizer: mas Francisco, eu não sei como é que faz para amar. Tudo bem, não tem problema. A maioria de nós ainda não sabe como é que faz para amar, mas a gente tem inscrito dentro de nós
dentro da nossa consciência, da nossa centelha, todas as leis. Então, o que precede o amor é o exercício do dever. As coisas que a gente já aprendeu, que a gente pode fazer, que a gente tem a possibilidade de realizar, que a gente tem a possibilidade de agir, aquilo que a gente tem de toda essa grade de valores e que a gente já compreende, porque a voz da consciência, ela aponta ali dentro de nós sobre todos esses elementos, exceto quando a gente coloca o volume da consciência lá no zero e a gente não quer ouvir nada. Mas a gente sabe lá no fundo, quando a gente fez alguma coisa que não devia e quando a gente fez alguma coisa que a gente devia fazer. Tem uma parte dentro de nós que é quase visceral, que mostra pra gente que a gente está mais alinhado, mais desalinhado com o dever. E se tem uma porta que aproxima a gente do amor, é o dever. Porque o dever coloca a gente em ação, coloca a gente em alinho com as leis. Quando você vai se alinhando com as leis, você vai se alinhando com o cosmos, você vai se alinhando com o sagrado, você vai começando a descobrir pequenas nuances de delicadezas, de branduras, de ternuras, de alternativas de fazer a mesma coisa. E aí você lembra, eu posso fazer ao outro aquilo que o outro gostaria de receber. E aí você se pergunta, mas como será que essa pessoa poderia receber isso? Como será que essa pessoa gostaria de receber essa ajuda? Como será que essa pessoa vai ser mais tocada se eu fizer desse ou daquele jeito? Isso significa que você parou para poder pensar sobre como é o jeito dessa pessoa e como é que você oferece para ela aquilo que você está querendo oferecer, aquilo que você percebeu que ela está precisando, mas você levou em conta a maneira como ela é. Não só para não ofender, não só para não humilhar, mas para que aquela oferta seja o mais eficaz possível. E aí você pode dizer, mas eu faço pelas pessoas e as pessoas não são gratas. Não desista. Não espere reconhecimento. Se você fizer, faça por amor ao dever. Faça por amor ao amor. Faça por amor a si mesmo. Sabe por quê? Porque amar ao próximo ajuda a gente a desenvolver tanto amor por nós mesmos. Sobretudo porque, como dizia Francisco de Assis, quando você oferta, você recebe de volta. O seu próximo é a grande porta através da qual você exercita a caridade que eventualmente o próprio universo vai devolver para você mesmo. Então, essa capacidade de enxergar o universo, o princípio divino nos outros reinos, na vida, ela desmancha aquela separação que normalmente mobiliza nossas vidas, mas ela faz com que a gente compreenda que a natureza da nossa existência não tem como se desvencilhar dos caminhos do serviço, dos caminhos de construção do bem, se possível de construção de um bem que não seja somente do seu interesse pessoal, somente do interesse da sua família ou do seu sangue, mas também do bem coletivo. E esse movimento de energia que você oferta, ele volta para a sua vida. E como dizia Emmanuel, através das psicografias de Chico Xavier, o bem que você faz desmancha o mal que você fez. Então, o amor sempre foi e sempre será
a chave. Ele não deve ser encarado tanto como um desafio, mas como a grande porta, a grande saída, a grande alternativa para que nós possamos habitar mais em Deus, que Deus possa habitar mais em nós, que nós possamos tocar mais o nosso próximo e permitir que o nosso próximo nos toque quando ele estiver pronto para isso. Aqui eu me despeço, agradecendo pela oportunidade de falar e desejando que vocês tenham todos uma noite de muita paz, de imensa felicidade. Até a próxima, queridos irmãos. Que a paz de Cristo fique com todos nós.